Salve galera aí, tudo bem? Aqui é o professor Fernando e hoje nós vamos fazer uma aula bem rapidinha só para fazer a resolução da avaliação mensal de matemática do primeiro bimestre do pessoal do terceirão. Vamos lá? A questão 1 diz o seguinte: o índice de eficiência utilizado para um produtor de leite qualificar suas vacas é dado pelo produto do tempo de lactação em dias, pela produção média diária de leite em quilos, dividido pelo intervalo entre partos em meses. Para esse produtor, a vaca é qualificada como eficiente quando esse índice é, no mínimo, 281 kg por mês, mantendo sempre as mesmas condições de manejo, alimentação, vacinação e outros. Na comparação de duas ou mais vacas, a mais eficiente é a que tem maior índice. A tabela a seguir apresenta os dados coletados de 5 vacas. Após a análise dos dados, o produtor avaliou que a vaca mais eficiente é a... Nós temos uma informação muito importante aqui, que é o índice de eficiência, que é o produto do tempo pela produção dividido pelo intervalo, que são justamente as medidas presentes nas colunas. Então, o que nós temos que fazer aqui é simplesmente pegar os dados de cada uma dessas vacas e realizar a operação pedida. No caso, por exemplo, da vaca malhada, a gente pegava o tempo 360, fazia o produto pela produção 12 e dividia pelo intervalo 15. Gerando um resultado de 288 kg por mês. Fizemos essa conta para cada uma das vacas e apenas observamos o maior índice, que no caso é o da vaca mateira. Na questão 2, o gráfico esboçado, na função y igual a x mais b, representa o custo unitário de produção de uma peça em função da quantidade mensal produzida. Para que esse custo unitário seja de R$ 6,00, a produção mensal deve ser igual a... Muito importante a gente prestar atenção nesse gráfico, porque ele apresenta dados para a gente. E esses dados são os pontos apresentados no gráfico. No caso, o primeiro ponto é o de coordenadas 720 e 10. E o segundo ponto é o de coordenadas 1020 e 5. Basta agora você substituir esses dados na expressão y igual a x mais b, tomando cuidado para colocar a informação do x no lugar do x e a informação do y no lugar do y. E assim a gente tem um sistema de equações lineares. E resolvendo esses sistemas de equações, você vai encontrar que o coeficiente A é igual a menos 1 sobre 60 e o coeficiente B é igual a 22. Nisso, nós temos que a nossa expressão é y igual a menos 1 sobre 60x mais 22. Daí, agora a gente consegue calcular o que está sendo pedido no enunciado, que no caso é a quantidade produzida, sabendo que o custo unitário é de R$ 6,00, ou seja, o y vai ser igual a 6, e a gente quer saber o valor de x. Fazendo a substituição, então, do y por 6, temos que o valor de x resultante vai ser igual a 960. Na questão 3, a figura abaixo representa uma torre de altura igual a 24 metros, equilibrada por dois cabos de comprimentos L1 e L2, fixados nos pontos C e D, respectivamente. Apenas com a medida do ângulo C, a altura da torre e a distância BD igual a 10, o engenheiro calculou a quantidade de cabo L1 mais L2 que usou para fixar a torre. O valor encontrado é... Primeiramente, você pode observar que o triângulo formado à direita possui duas informações, que no caso são os dois catetos, 24 e 10. Assim, a gente consegue calcular a sua hipotenusa. Note que esse é um triângulo pitagórico, você nem precisava usar o Pitágoras para isso. Bastava lembrar do triângulo pitagórico 5, 12, 13. No caso, esse triângulo, os valores estão multiplicados por 2, então seria 10, 24 e 26. Mas mesmo assim, se você não lembrar do triângulo pitagórico, basta fazer o teorema de Pitágoras. No caso, a hipotenusa, que é o L2 ao quadrado, vai ser igual à soma dos catetos ao quadrado, ou seja, 24 ao quadrado mais 10 ao quadrado. De uma maneira ou outra, você vai encontrar que o L2 é igual a 26. E no triângulo da esquerda, aí agora você vai ter que usar uma razão trigonométrica. Você possui, então, o valor do cateto oposto ao ângulo de 30 graus e você quer conhecer a hipotenusa L1. No caso, cateto oposto e hipotenusa, a gente remete à razão trigonométrica do seno. Então, seno de 30 graus é igual ao cateto oposto 24 sobre a hipotenusa L1. E assim, trocando o L1 e o seno de 30 de lugar e já substituindo o seno de 30 por 1/2, ou seja, 0,5, nós temos que o L1 é 24 dividido por esse 0,5, que é igual a 48. Daí, a soma desses dois comprimentos dá igual a 74 metros. A questão 4 diz que um triângulo equilátero está inscrito em uma circunferência de raio raiz de 12 cm. Qual é o valor do perímetro desse triângulo? Primeiro, a gente precisa lembrar que um triângulo equilátero possui todos os lados com a mesma medida e também todos os ângulos com a mesma medida. Portanto, um ângulo interno desse triângulo equilátero equivale a 60 graus. E aqui nós vamos usar a lei dos senos, que diz que a proporção entre o lado
e o seno do ângulo que o enxerga é igual a 2 vezes o raio. No caso, x sobre seno de 60 é igual a 2 vezes o raiz de 12. Passando o seno de 60 para o outro lado da igualdade, multiplicando e já substituindo por raiz de 3 sobre 2, a gente pode fazer uma simplificação dos dois e temos raiz de 3 vezes raiz de 12, que é igual a raiz de 36, que é igual a 6 centímetros. Portanto, o perímetro é 3 vezes essa medida de 6 centímetros, porque todos os lados são iguais, então o perímetro é igual a 18 centímetros. Na questão 5, Robert Gleason é um dos principais nomes da engenharia civil em se tratando de construção de túneis. Dessa vez ele foi contratado para construir um túnel passando por uma montanha para ligar as cidades de Westville e Eastville, representados respectivamente pelas letras W e E. Para saber o tamanho do túnel, primeiramente ele usou seus equipamentos de alta tecnologia para obter certas medidas. Ele se fixou em um ponto P fora das cidades e mediu as distâncias desse ponto até cada uma das cidades, bem como o ângulo entre os segmentos que ligam essas cidades ao ponto P, como pode ser visto no esquema da figura abaixo. As medições também se encontram na figura. Sabendo-se que parte desse trajeto de uma cidade até a outra foi possível medir, a parte da estrada que parte das cidades até o pé da montanha, pergunta-se qual é o comprimento do túnel que Robert Gleason deverá construir. Nesse esquema dessa figura, então a gente tem que descobrir o valor de uma medida de um terceiro lado do triângulo que a gente vai chamar de y. Assim, o lado oposto, que é o próprio y, ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado menos 2 vezes o 2 vezes o 3 vezes o cosseno de 120. Note que o cosseno de 120 ele é igual ao menos cosseno de 60. E o cosseno de 60 é 1/2. Tome muito cuidado também com a regra do sinal do menos com menos, gerando aquele valor positivo. Assim você terá que o y² é igual a 19, ou seja, o y é igual a raiz de 19. Daí, para calcular o x, que é a medida do túnel, basta fazermos a subtração dos valores já conhecidos do y. Ou seja, o x é igual ao y menos aqueles dois trajetos de meio quilômetro e 1,5 km. Portanto, a resposta é raiz de 19 menos 2. Na questão 6, assinale a alternativa que apresenta o elemento da terceira linha e segunda coluna da matriz transposta de C, tal que C é igual a 2A mais B. E temos as condições para montar cada uma dessas matrizes. Contudo, note que a gente não precisa saber o valor de toda a matriz, a gente só precisa saber do elemento da terceira linha e da segunda coluna da matriz transposta. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é montar as matrizes A e B genericamente e entender que a matriz C vai ser o resultado da operação de 2A mais B. O elemento que a gente vai estar interessado é aquele elemento da segunda linha e terceira coluna, que no caso está grifado em vermelho aí no slide. Assim, a gente só vai precisar conhecer o elemento A23 e o elemento B23. E note que o elemento A23 é o caso em que o I é menor que J, portanto a gente vai precisar fazer a operação I menos J, no caso 2 menos 3, que é igual a menos 1. E para o elemento B23, é o caso em que o I é diferente de J, ou seja, a gente vai fazer o I mais J. Neste caso, 2 mais 3, que é igual a 5. Portanto, nós temos que aquele elemento da segunda linha e terceira coluna vai ser o valor resultante de 2 vezes o menos 1 mais 5. E por que a gente procurou esse elemento? Porque quando você vai fazer a transposta dessa matriz 2 por 3, você vai encontrar uma matriz 3 por 2, que no caso, esse elemento é justamente o posicionado na terceira linha e segunda coluna. Logo, esse elemento é o 3. Na questão 7, o Robert Gleason tem contratos para construir 2 estilos de casa, moderno e colonial. A quantidade de material empregado em cada tipo de casa é dado pela matriz abaixo. Suponha que o Robert Gleason vai construir 2 casas do tipo moderno e 3 casas do tipo colonial. Se os preços por unidade de ferro, madeira e tijolo são, respectivamente, R$ 15, R$ 8 e R$ 10, então o custo total do material empregado é igual a... Note, primeiramente, que nós temos 2 casas do estilo moderno e 3 do colonial. E também precisamos observar que existe uma segunda matriz aí, que é a matriz dos preços, né, de cada um desses elementos. Do ferro é R$ 15, da madeira é R$ 8, do tijolo R$ 10. Nesse caso, eu disponibilizei ela em coluna, porque a gente já está pensando em fazer uma multiplicação entre essas duas matrizes. E como eu já falei em sala de aula, o importante agora é que essa informação da coluna da primeira matriz seja a mesma informação da linha da segunda matriz. Então, repare que na hora de fazer a multiplicação dessas duas matrizes, eu já multipliquei a primeira, no caso a primeira linha, pelo 2 e a segunda linha pelo 3. E lembrando que essa multiplicação é possível de se fazer porque o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda.
E com isso nós teremos uma matriz resultante 2 por 1. Onde na primeira linha nós teremos a multiplicação de 12 por 15, mais a multiplicação do 40 pelo 8, mais a multiplicação do 36 pelo 10. E na segunda linha teremos a multiplicação do 15 pelo 15, mais 66 pelo 8, mais o 36 pelo 10. Isso gera uma matriz com os valores de R$ 860 e R$ 1.113, que são os custos para fazer essas casas de cada um desses estilos. Então, a resposta final vai ser a soma de cada um desses valores, que será de R$ 1.973. A questão 8 diz que a distância entre as cidades de Itajaí e Florianópolis, de acordo com o Google Maps, é de aproximadamente 100 km. Se estivermos desenhando esta rota em 4 cm, qual é a escala desse desenho? Então perceba que no nosso desenho nós temos 4 cm e na medida real 100 km. Proporcionalmente, a gente pode dizer que 1 cm do desenho equivale a 25 km do real. Só que a escala a gente não pode escrever 1 para 25, porque as medidas têm que estar na mesma unidade. Então, o que a gente precisa fazer aqui é transformar esses 25 km em centímetros também. Lembrando que 25 km equivale a 25 mil metros e 25 mil metros equivale a 2.500.000 centímetros. No caso, a escala é 1 para 2.500.000. Agora, na questão 9, a gente tem assim: o engenheiro Robert Gleason, para construir o túnel da questão 5, fez um planejamento para contratar 20 funcionários para trabalhar 30 dias em regime de 6 horas por dia. Contudo, a empresa permitiu a contratação de apenas 15 funcionários. Para acelerar o processo, Robert Gleason decidiu que os funcionários deverão trabalhar 8 horas por dia. Nessa nova situação, quantos dias serão necessários para executar a obra? Temos uma clássica questão de regra de 3 composta. Basta organizarmos então as informações, funcionários, dias e horas por dia, e vamos decidir agora quais são as grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Note que se você considerar apenas informações de funcionários e dias, se eu diminuo a quantidade de funcionários, eu sou obrigado a ter mais dias para executar a mesma operação. Então, são grandezas inversamente proporcionais, por isso botamos setinhas em sentidos contrários. Agora, considerando somente as informações dias e horas por dia, se eu aumento a quantidade trabalhada de horas por dia, eu vou precisar de menos dias para executar tal operação. Portanto, são grandezas também inversamente proporcionais. Como a setinha do dias já estava para baixo, a gente coloca a setinha do horas por dia para cima. Assim, a gente monta a proporção 30 para x igual à multiplicação das outras duas proporções, invertendo cada uma daquelas proporções que são inversamente proporcionais. No caso, as duas são. Então, ao invés de ficar 20 sobre 15, vai ficar 15 sobre 20, vezes, ao invés de ficar 6 sobre 8, vai ficar 8 sobre 6. E realizando as devidas simplificações, a gente tem que o valor de x é igual a 30. Na questão 10, temos assim: uma certa empresa, um chefe resolveu dar 10% de aumento de salário de seus funcionários. Um mês depois, ele percebeu que a decisão estava pesando no orçamento da empresa e então resolveu dar um desconto de 10% no novo salário dos funcionários. Revoltados, os funcionários reclamaram e, no mês seguinte, o chefe da empresa resolveu dar um novo aumento de 10% no salário. Todos ficaram felizes, mas o que os funcionários não perceberam é que o real aumento de salário no final das 3 operações foi de... Para resolver essa questão, se você quiser, você pode eleger qualquer valor para o salário do funcionário. Neste caso, colocaremos com a letra X. Mas no primeiro momento, a gente tem que saber que houve um aumento de 10% nesse salário. Ou seja, a gente pode pegar esse X e multiplicar por 1,10. Isso significa que é o salário 100% mais 10% desse mesmo valor. Para realizar o desconto de 10%, você precisa entender que após o desconto de 10%, vai sobrar 90% daquele valor. Então, ao invés de a gente calcular o 10% e depois subtrair daquele valor, a gente pode calcular direto o 90%. Então, pegando o valor anterior, que era o resultado da conta de 1,10 vezes x, é só multiplicar por 0,90. E para fazer um novo aumento de 10%, basta multiplicar por 1,10 novamente. E o valor resultante vai ser 1,089x. Que, para decidir a parte percentual, a gente pega só a parte decimal desse valor, no caso 0,89, e sabemos que essa parte decimal representa o 8,9%. Na questão 11, diz assim: qual é a medida do menor ângulo formado pelos ponteiros da hora e do minuto de um relógio que marca 7 horas e 12 minutos? Temos aí um esquema do relógio marcando 7 horas e 12 minutos e
sinalizado o menor ângulo entre esses ponteiros. Primeira coisa, a gente precisa notar que se você pegar a circunferência inteira, que tem 360 graus, e diminuir pelos 60 minutos que possui o relógio, a gente vai perceber que então o ponteiro anda 6 graus por minuto. Também percebe que se o ponteiro do minuto andou 12 minutos em 1 hora, significa que ele andou 1/5 de hora. Logo, o ponteiro da hora também tem que andar 1/5 daquele seu trajeto, da hora 7 até a hora 8. Como o próprio espaço do 7 e 8 já é dividido em 5 espaços, então significa que o ponteiro da hora vai estar justamente apontado para o primeiro risquinho depois do 7. Logo, a medida do ângulo entre esses dois ponteiros vai ser essas 4 regiões que tem 5 espaços, mais um espaço que tem depois do 7, mais 3 espaços que tem antes da hora 3. Tudo isso gera um total de 24 espaços, cada um deles de 6 graus. Portanto, 24 vezes 6 graus é igual a 144 graus. E por último, a questão 12, em qual quadrante se encontra o ângulo de medida 85π sobre 6. E o que a gente tem que fazer é pegar o 85π sobre 6 e dividir pelo equivalente a uma volta na circunferência, que no caso é 2π. Aqui vamos escrever o 2π de forma conveniente para a gente, no caso a conveniência é o 12π sobre 6, para que as duas frações fiquem com o mesmo denominador 6. E a partir do momento que esses denominadores estão iguais, a gente pode fazer a divisão dos numeradores, no caso o 85 dividido pelo 12. Isso vai dar um quociente de 7, significa que foram 7 voltas, e aí multiplicando 7 pelo 12 vai dar 84. Ou seja, 7 vezes o 12π sobre 6 é 84π sobre 6. E fazendo a subtração do 85π sobre 6 pelo 84π sobre 6, vai gerar o π sobre 6, que é um ângulo que está no primeiro quadrante. Se você observar na figura ao lado, é equivalente ao ângulo de 30 graus. Então é isso, espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida você anote e em sala ou até mesmo no chat do Blackboard Collaborate a gente pode tirar suas dúvidas caso ainda não estejam sanadas. No mais, um grande beijo, abraço e tchau!